Colocamos de pé para ouvirmos a leitura do Evangelho para esse 18º domingo após o Pentecostes, que nós temos em Marcos, no capítulo 9, versículos 30 a 37, a página 1447. Página 1447, Marcos 9, a partir do versículo 30. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia. E Jesus já não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso, e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. E tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Que Deus abençoe meditar destas palavras em nossos corações. Vamos sentar. Queridos irmãos e irmãs no Senhor Salvador Jesus Cristo, o mundo em que nós vivemos hoje, as pessoas em diversas situações e de diversas maneiras procuram fazer aquilo que desejam, conseguir aquilo que querem. Em termos gerais, se diz que o mundo que vivemos é um mundo de hedonismo, em que buscamos o prazer pessoal. Se algo não está bem, se eu não me sinto bem, não está certo. Eu preciso estar bem. Os outros, bom, são os outros. Parece que as pessoas somente querem coisas para si. Querem preservar os seus direitos, querem receber a parte que lhes cabe. Em outras palavras, querem ser servidos, querem ser os primeiros. O texto bíblico que acabamos de ler mostra uma coisa totalmente diferente da parte de Jesus. Jesus ensina que fomos colocados aqui no mundo para seguirmos o seu exemplo. Cristo viveu e morreu para servir. Ele viveu uma vida de serviço cristão, de misericórdia pelas pessoas, para nos salvar e nos levar igualmente a servirmos uns aos outros em amor. Por isso, servir é nossa vida. É interessante que o Evangelho nos apresenta Jesus novamente em viagem, andando com os seus discípulos de um lugar para o outro. Essa, porém, é uma viagem única, é diferente. É a última viagem que Jesus faz para casa, para Cafarnaum, casa onde ele estava morando. Para depois de lá, ir para Jerusalém e oferecer a sua vida pelo mundo. Por isso, nesta viagem Jesus faz algumas coisas especiais. Primeiro, ele não queria que as pessoas em geral soubessem que ele estava voltando para Cafarnaum. Ele queria ter um momento mais à parte com os seus discípulos. Jesus continuava ali com aquele grupo de discípulos, fazendo o que ele reuniu aqueles 12 discípulos para fazer. Jesus os estava discipulando, estava ensinando eles o que era ser discípulo, estava ensinando eles qual seria a missão depois quando Jesus voltasse para os céus. Quando Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso Jesus queria ter esses momentos especiais com os discípulos, antes da sua última viagem a Jerusalém. Era momento de ensinar, momento de discipular, de mostrar como eles iriam seguir as pegadas do Mestre, o caminho que o seu Salvador estava seguindo. E por isso, no meio dessa viagem, Jesus começa a falar de um jeito diferente, uma mensagem diferente, mostrando-lhes que o Filho do Homem será entregue
nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. E o interessante é que os discípulos não entenderam isso. Não perceberam essas palavras que Jesus estava querendo lhes transmitir. Jesus, na verdade, queria mostrar a eles que ele havia aberto mão daquilo que ele era. Jesus deixou de ser somente Deus para poder servir as pessoas, para poder dar a sua vida pela humanidade. Jesus se tornou um de nós para poder sofrer e morrer em nosso lugar. E logo mais adiante, em Marcos 10, 45, no capítulo seguinte de Marcos, Jesus reafirma essa verdade dizendo: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus estava aqui no mundo para servir. Por nossa causa ele veio como servo e pagou a nossa culpa. Ele nos serviu até a morte, e morte na cruz. Mas mais, ele nos serviu além da morte. Ele nos serviu também quando ressuscitou, para que também além da nossa morte nós possamos ter vida eterna com ele. Jesus não ficou na morte. Ele nos serviu e conseguiu a salvação eterna quando ressuscitou ao 3º dia. Ele venceu a própria morte para mostrar que a sua tarefa como Filho de Deus era servir a humanidade perdida e condenada por causa do pecado. Era servir a mim e a cada um de vocês. Também estamos perdidos e condenados por causa de nossos pecados, se Jesus não tivesse nos servido desta maneira. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus são uma mensagem clara de tudo aquilo que Deus fez por nós, do serviço que Ele nos prestou, do amor e da misericórdia de Deus por cada um. E a pergunta que é preciso ser feita é: por que Jesus serviu assim a humanidade? Com que objetivo Jesus entregou a sua vida por nós? A resposta, nós sabemos, é claro, é para nos dar a vida eterna. Mas não somente isso. Tem alguma coisa a ver com este mundo já agora? Com o objetivo da nossa vida aqui no mundo. Para nós servirmos como Ele nos serviu. E por isso que Deus nos chamou já no batismo. Nos fez ser membro da sua família, da Santa Igreja Cristã, para que nós o pudéssemos servir, para que se pudéssemos seguir o seu exemplo, pudéssemos ser discípulos dele, fazer o que ele fez. Estou aqui para servir a Deus e não para ser servido por ele. Servir é a nossa vida. Mas o exemplo dos discípulos foi outro, infelizmente. Eles não quiseram servir ao Senhor. Pelas suas palavras, vemos que esperavam obter benefícios em vez de fazer sacrifícios. Queriam ser senhores em vez de serem servos. Cultivavam orgulho em lugar da humildade. Enquanto Jesus falava do serviço que ia prestar por eles e por cada um de nós, o que eles estavam fazendo? Jesus pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Estavam aprendendo, querendo aprender mais como ser discípulos de Jesus? E eles, envergonhados, têm que dizer: não. Nós estávamos discutindo para ver quem de nós era o maior. Quem eram aqueles que teriam que servir ao que era maior. Infelizmente o ser humano é assim. Nós queremos que os outros nos sirvam. Queremos que as outras pessoas nos tragam o que nós precisamos. Este é um perigo sempre presente em nossa vida. Por isso não adianta olharmos para aqueles discípulos e dizer quão maus eles eram. Jesus ali pronto para dar a sua vida e eles querendo saber quem era o maior, quem deveria ser servido pelos outros. Mas nós somos assim. Nós também gostamos de ser servidos. Queremos que os outros façam as coisas por nós. Isso já começa em nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e queremos só que Ele nos dê. Viemos ao culto para que Ele nos sirva com a sua palavra, com os sacramentos.
e saímos do culto e algum reflexo disso na nossa vida, alguma coisa que nós fazemos por Deus em nossa vida do dia a dia. Isso também se mostra no nosso relacionamento com as outras pessoas. E começa naquele relacionamento mais íntimo que nós temos, que é com a esposa ou com o marido. Quantos casais vivem para serem um servido pelo outro? Não, quero que o outro faça coisas por mim. De novo eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Né? E assim muitos casais vão desgastando o relacionamento. Porque nem no casamento querem ser discípulos de Jesus. Querem servir como Jesus serve. Não está errado querermos as bênçãos que Deus oferece a nós. Mas se queremos isso apenas para receber os benefícios e não fazer os sacrifícios, não levar isso às outras pessoas que também precisam daquilo que nós recebemos de Deus, será que está certo? Somente receber e nada dar? Somente ser servido e não servir? Porque vejam, irmãos e irmãs, essa é a maneira que Deus pede que nós sirvamos a Ele. Ele não precisa das nossas ofertas, de nós virmos aqui até a igreja. Deus não precisa disso. Ele continua sendo Deus. Nós é que precisamos de tudo que Ele nos oferece aqui. Perdão, fortalecimento da nossa fé, da renovação da nossa vida com Ele. E sermos sempre de novo lembrados que nós somos discípulos dele. Estamos aqui para servir. E é por isso que Deus diz, terminou o culto, voltem ao mundo. Agora vai começar o verdadeiro culto de vocês, o verdadeiro serviço a Deus de vocês, em que vocês vão servir uns aos outros e pelo serviço mútuo vão servir a Deus. É por isso que são tão importantes essas palavras do exemplo de Jesus, esta última viagem dele, porque ele mostra que na vida do cristão o serviço está no centro, assim como esteve na vida de Jesus. Ele não veio para ser louvado e elogiado pelas pessoas da sua época. Ele veio por um único objetivo: servir. E servir ao ponto de dar a sua vida por nós. E é por isso que Jesus pegou uma criança, um menino, né, e o colocou no meio dos discípulos, mostrando que quem quer ser o primeiro deve ficar em último lugar e servir a todos. E que quem receber em meu nome uma dessas crianças estará também me recebendo. E quem me recebe não recebe somente a mim, mas recebe aquele que me enviou. E é interessante, se nós olharmos para a história do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver que há uma única coisa que distingue o povo de Deus dos demais povos. Em primeiro lugar, coisa que é essencial, que é o amor. O amor que é demonstrado no serviço, no ajudar aos outros. E é interessante que no Antigo Testamento Deus até colocou uma lei especial para ajudar aquelas pessoas que eram desamparadas. Era uma coisa que não existia nos outros povos em torno de Israel. Eles estavam preocupados em lutar, em conquistar, em conseguir mais terras para si, propriedades, para dizer isso é nosso. Para o povo de Israel, Deus disse: quando você trouxer o seu sacrifício pelo perdão dos seus pecados, traga um boi ou uma ovelha. Parte desse animal vai ser queimado sobre o altar. Parte dessa carne vai ser destinada para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Mas a maior parte você vai fazer um churrasco com a sua família. E nesse momento você deve convidar para esta ceia especial órfãos, viúvas e o estrangeiro que mora no meio de vocês. O cuidado com aquelas pessoas menos favorecidas. Isto Deus ensinou ao povo de Israel, desde Moisés. Façam isso. Ajudem quem precisa.
E os cristãos no Novo Testamento, os apóstolos, também entenderam isso perfeitamente. E logo em Atos 6 nós vemos que, quando eles estavam servindo as mesas, ajudando a trazer alimento para aquelas pessoas menos favorecidas, eles tiveram que organizar esse serviço. Elegeram diáconos, pessoas específicas para ajudarem nessa distribuição diária dos alimentos, principalmente às viúvas, aos órfãos. Então vejam como isso diferencia a igreja cristã. Na época de Jesus, no exército romano, se alguém se feria, uma ferida grave que não poderia ser curada, o que os romanos faziam? Tinha um hospital? Não, o cara era abandonado. Esqueçam, esse não serve mais para batalha. Tribos indígenas, pouco tempo atrás, quando nascia uma criança descapacitada, o que faziam com a criança? Abandonavam à morte, não cuidavam dela. Assim é o ser humano normal. Só que a igreja cristã sempre foi diferente. Os primeiros hospitais, as primeiras casas de cuidado para doentes, foram criadas por cristãos. Porque as pessoas em geral não faziam isso. Os primeiros orfanatos e ancianatos, né, onde ficavam as viúvas e as viúvas, foram criados por cristãos. E isso permanece até hoje. Pensem em nome de hospitais dessa região. Santo Antônio, não é um que tem aqui no Porto. Santa Casa de Misericórdia, sei que em Lisboa tem. Por que a maior parte dos hospitais tem nomes ligados à religiosidade? Porque faz muito pouco tempo que a saúde, o cuidado aos debilitados, cuidado às pessoas mais frágeis foi assumida pelo governo. Até pouco tempo atrás, 1 ou 2 séculos atrás, era exclusividade dos cristãos cuidar dos mais fracos. Isso mostra o quanto a igreja cristã sempre se preocupou em servir, em seguir as pegadas de Jesus, em cuidar dos mais fracos. Assim como Jesus fez, tomou aquela criança e colocou no meio deles. E disse, sirvam. E servir é a nossa vida, porque nós somos discípulos daquele que veio para nos servir. E apesar de estarmos num mundo em que as pessoas querem ser servidas antes de servir, que as pessoas buscam o seu prazer antes de querer ajudar os outros, que querem receber as coisas antes de as dar, Cristo nos convida a sermos diferentes, a sermos seus discípulos, a servirmos como Ele serviu. E Jesus mostra que nós somos diferentes por causa do que Ele fez por nós e por causa da nossa fé nele. Porque o serviço que Ele fez por nós, a nossa salvação, deve nos levar a servir, fazendo a sua vontade por meio de obras de misericórdia em relação às outras pessoas. Por isso não imitemos o mundo, mas imitemos a Cristo, o exemplo perfeito de serviço e de doação. Entreguemos a nossa vida a Ele para o servirmos em seu reino, motivados pelo seu amor por nós. Porque servir é a nossa vida. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Deus, que és forte e inesgotável, livre em graça e compaixão, que teu canto desce, nos sofrendo redenção. Eu assim tão agraciado, quero pra tu retornar, minha vida dedicar-te, mil louvores te cantar.